Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. O poema Canção do Exílio foi escrito por Gonçalves Dias em 1843, época em que o Brasil vivia uma forte onda de nacionalismo deflagrada pela proclamação da independência alguns anos antes, em 1822. Quando escreveu Canção do Exílio, Gonçalves Dias vivia fora do Brasil. Era estudante de Direito da Faculdade de Coimbra, em Portugal. Daí, o desejo manifesto no último verso. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bem, Gonçalves Dias voltou para o Brasil, avistou novamente as palmeiras, ouviu o canto do sabiá e viu seu poema ganhar prestígio. Mas ele provavelmente não imaginou que seus versos iriam aparecer em outras obras literárias das mais diferentes épocas. Mais de 60 anos se passaram e outro poeta, Joaquim Osório Duque Estrada, venceu o concurso para a escolha da letra do hino nacional brasileiro com o poema que cita versos da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Do que a terra, mais da vida, Deus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Essa inserção de um texto em outro tem nome. Se chama intertextualidade implícita. A intertextualidade implícita é quando partes de outros textos estão de alguma forma marcados no texto novo. Não necessariamente é preciso que esteja o enunciado propriamente dito, mas algo que lembre o enunciado de outros. Então fica diluído, eu não consigo identificar, diferenciar o que fui eu que falei e o que foi o outro que falou, porque eu me apropriei daquela fala dele de uma forma muito particular, né, no sentido de tentar diluir, deixar implícito apenas. Só quem conhece o que o outro falou, quem conhece aquele texto, é que vai saber que eu estou citando uma outra voz. E se você pensa que a intertextualidade com a Canção do Exílio parou no hino nacional, se engana. Nos anos 20, auge do movimento modernista no Brasil, Oswald de Andrade se debruçou sobre o poema de Gonçalves Dias para escrever o seu Canto de Regresso à Pátria. Veja um trecho. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Os 81 anos que separam os poemas de Gonçalves Dias e Oswald de Andrade mostram as diferenças na visão que cada um tinha de nacionalismo. Gonçalves Dias foi da primeira geração de escritores do romantismo, que se caracterizou pela exaltação de aspectos positivos de forma idealizada. Oswald de Andrade
foi um dos precursores do movimento modernista e sua obra tem tom crítico. Enquanto que Gonçalves Dias diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o Oswald, numa atitude bastante crítica, diz: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Ora, Palmares é uma referência clássica aos quilombos, não é? E, portanto, há uma crítica aí à escravidão. E o mar gorjear também tem uma oposição com o canto do sabiá. E é importante perceber que o primeiro poema ele faz parte de uma geração romântica que tinha o amor como forma de expressão muito positiva. Já o poema de Oswald, ele diz: minha terra não tem amores, ele já está negando aquela vertente romântica própria do romantismo. Então, nós temos aí duas oposições, inclusive. A época do Oswald já não é mais uma época do mesmo ufanismo de criação do ideal nacionalista. Oswald, ele já está num outro momento também nacionalista, porém muito mais crítico. E um momento também em que os amores não estão tão presentes assim nas relações sociais. Intertextualidade explícita é aquela em que uma obra é citada literalmente dentro de outra. Nesse caso, é preciso usar aspas e dar crédito ao autor do texto citado. Quando a gente vê numa notícia de jornal, ou numa reportagem, ou num artigo de opinião, o autor do texto citando literalmente, né, a fala do outro, né, quando eu vejo trechos de depoimentos que as pessoas deram para reportagens, para notícias, ou citações que o autor de um artigo de opinião faz para reforçar a sua argumentação, né, cita um especialista no assunto. Toda vez que eu tenho essa fala completamente explicitada no texto, né, a gente diz que é uma intertextualidade que marca muito bem a voz do outro, né, presente no texto. Então, eu consigo identificar quem é a pessoa que está falando, de quem é o autor daquela voz, né, que a gente trouxe para o texto. No discurso jornalístico, normalmente quando vai se dizer ou citar a fala de alguém que foi entrevistado ou resultado de alguma outra observação, se pode também usar a expressão segundo, e aí se enuncia o nome do autor daquela fala. No mundo acadêmico, é uma forma de respeito e de referenciação aos autores que são utilizados no universo científico. A intertextualidade estilística se dá quando não há trechos literais de outra obra. A intertextualidade estilística é a mais sutil, porque é preciso perceber e saber, naquele texto novo, o que é que está sendo trazido de outros textos. Por exemplo, um conto atual, ele pode retomar, de alguma forma, temas de que foram tratados em outros contos. No conto João e Maria, de Ricardo Ramos, vemos várias referências a um conto de fadas escrito pelos irmãos Grimm. O título é o mesmo e os personagens são crianças em situação de risco. No conto de fadas do século XIX, os dois irmãos conseguem se livrar da bruxa má e voltam juntos para casa. Mas vocês parecem tão famintos e como são magrinhos. Na história atual, Maria passa a enxergar através das córneas doadas pela mãe de João, que morreu muito jovem. Dessa forma, o autor dá a ideia de que as duas crianças saem da escuridão. João, eternizado pela doação, e Maria, agraciada por voltar a enxergar. Como ele está atualizado na nossa realidade, a intertextualidade se dá apenas pela retomada dos nomes dos personagens, João e Maria. E por uma questão que pode ser observada lá nos irmãos Grimm, a parceria entre os dois irmãos para resolver a situação conflituosa em que eles se encontravam. Em Ricardo Ramos, nós temos uma parceria que se dá pela ação da mãe de um dos personagens. E a parceria se concretiza a partir do momento em que há a doação dos olhos
para resolver um problema de espera muito longa da menina. Então, há uma vinculação temática, e daí podemos dizer que estilística. Ela está presa no forno, estamos salvos! Obrigada, irmãzinha, muito obrigado, obrigado! Eu bati a porta do forno e tranquei a bruxa lá dentro! Essa é a melhor notícia que eu já ouvi na minha vida! Os autores que trabalham com intertextualidade costumam dizer que não há textos genuinamente novos. Todos os textos com os quais nós dizemos as nossas coisas hoje, eles estão marcados com textos que vêm sendo construídos ao longo da história.